o Q quadrado limite para esse tipo de teste seria 3.841. O nosso foi 0,157. Vamos ver lá na tabela onde é que ele está? Ele está aqui, ó. 0,157. Está aqui, na realidade, não está aqui. Está 0,157. Ele está entre essa e essa, na realidade. Então, a minha confiabilidade está aqui. Não é uma confiabilidade extremamente alta, eu concordo com vocês. Mas a gente já estabeleceu que a confiabilidade limite é 95%. Então, a gente vai aceitar aquela distribuição como sendo homogênea, tá? E aí, então, voltando lá para o meu exemplo, eu aceitaria H0, ou seja, as populações A e B são homogêneas e eu poderia tratar com uma amostragem maior aqui, ó. Então, eu poderia considerar todas as partes de uma única população que tinha 513 sensíveis e 204 insensíveis, ok? Beleza. Agora, vamos lá. Vamos imaginar, então, que eu tenho uma população de 200 pessoas, né, de Papua Nova Guiné, e 14 indivíduos são M, 48 são MN, heterozigoto, e 38 são do tipo N, tá? Eu quero calcular a frequência fenotípica, genotípica e alélica dessa população. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso estabelecer as frequências genotípicas, certo? Eu sei que o M equivale ao IM e M, e ele é 14 em 200, concordam? Então, a frequência desses indivíduos M é 0,07. A frequência dos heterozigotos é de 48 sobre 200, portanto, a frequência é 0,24. E a frequência dos do grupo N corresponde a 138 sobre 200, corresponde a 169. Agora, tendo as frequências genotípicas, eu posso calcular as frequências alélicas ou gênicas, certo? Eu posso calcular, por exemplo, a frequência do alelo IM, pegando o homozigoto para IM e metade do heterozigoto, certo? Ou eu posso pegar 2 vezes o homozigoto mais o heterozigoto, certo? Então, quantos homozigotos eu tenho? Eu tenho 14 mais um só de heterozigoto, porque aqui eu tenho 2 alelos e aqui eu tenho um só. Então, 2 vezes 14 mais 48, dividido por 2 vezes 200. Por quê? São 200 pessoas, mas cada uma delas tem 2 alelos. Então, na população eu tenho 40 alelos, ok? E eu só tenho 2 alelos desse no homozigoto e 1 no heterozigoto. Então, a frequência do alelo IM seria igual a 0,19. A frequência do IM é 0,19, eu já sei por antemão que a frequência do IN seria 0,81, certo? Por quê? Porque eu só tenho 2. E se o total tem que dar 1, se uma é 0,19, acabou meu grau de liberdade. Agora a outra tem que ser 0,81, certo? Mas se eu fizer o cálculo da contagem, eu devo obter exatamente esse mesmo valor. Façam em casa para treinar se vocês conseguem chegar a esse valor. Vamos lá. Aqui tem uma perguntinha que diz assim, ó, comente sobre os valores encontrados para as frequências fenotípicas e genotípicas, tá? Aí é o seguinte, como se trata de um caso de codominância, as frequências dos genótipos estão associadas apenas a um único, o genótipo está associado a um fenótipo, portanto, as frequências são iguais, ok? Quando eu tenho codominância, eu posso ter certeza que cada genótipo corresponde a um fenótipo. E a terceira pergunta seria, testar se essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Para isso, eu precisaria descobrir quais são as frequências de equilíbrio. Tendo, né, as frequências gênicas P e Q, que é 0,19 e 0,81, eu posso calcular quais seriam as frequências de equilíbrio, concordam? Se a frequência do gameta, né, é 0,19, eu esperaria que o indivíduo homozigoto para esse gene, né, então para o gene M, fosse simplesmente a multiplicação da frequência do gameta na população. Então, é 0,19 vezes 0,19. Então, imaginem aqui, ó. Se eu tenho 0,19 vezes 0,19, é 0,19 ao quadrado, né? Se eu quiser saber o número de indivíduos da população, eu vou multiplicar por 200, senão eu posso ficar simplesmente com a frequência, ok? 2pq é a mesma coisa. Eu já sei P e Q, então eu posso calcular esse número. É 2 vezes o P, que é 0,19, vezes o Q, que é 0,81. Isso vai me dar a frequência, mas se eu multiplicar por 200, eu tenho um número absoluto de indivíduos, tá? E agora aqui, o Q quadrado, o que eu espero? Eu tenho, na realidade, 0,81 elevado ao quadrado, né? Que vai me dar a frequência, mas se eu multiplicar isso por 200, vai me dar um número de indivíduos. Percebam que eu preciso do número de indivíduos, porque para fazer um Q quadrado, eu não posso usar frequências relativas, eu tenho que usar números absolutos. Então, eu sempre vou ter que transformar uma frequência genotípica num número real, ok? E agora, o que eu vou fazer?
O observado era 14, mas se a população tivesse em equilíbrio, eu esperaria 7,22 indivíduos do fenótipo M. Estão vendo? Vocês perceberam que eu calculei o esperado com base nas frequências gênicas e no total da população? Primeiro, eu calculei baseado no P e no Q, concordam? E multipliquei pelo total de indivíduos da população. Eu estou usando duas variáveis para calcular a amostra. Isso vai influenciar no cálculo do meu grau de liberdade, que eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto, então, eu quero que vocês percebam que a gente calculou o P ao quadrado, né, vezes 200, o 2PQ vezes 200 e o Q ao quadrado vezes 200. E aqui, de 14 eu esperava 7,22, de 48 eu esperava 61,56 e de 138 eu esperava 131,22. Tendo observado, tendo o esperado, eu posso calcular um Q quadrado. É simples. Obtido menos esperado, eleva ao quadrado, divide pelo esperado, ok? E aí, então, tá aqui, ó. 14 menos 7,22 eleva ao quadrado, divide por 7,22. Mais 48 menos 61,56 eleva ao quadrado, divide por 61,56. 138 menos 131,22 eleva ao quadrado, divide por 131,22. E aí, eu vou somar todos esses desvios, ok? Somando esses desvios, o total vai dar 9,704. Agora, eu preciso pegar essa quantidade de desvios e ir para a minha tabela do Q quadrado para comparar com outros experimentos dessa mesma natureza e ver se eles encontraram desvios tão grandes quanto esses ou menores do que esse. Para ir para a tabela, a primeira coisa que eu tenho que estabelecer é o meu grau de liberdade, tá? E o grau de liberdade aqui, ele vai ser usado, né? Vai ser calculado através do número de amostras menos o número de variáveis usadas para calcular o esperado, tá? Então, olha só, aqui a gente viu que para calcular o esperado eu usei o tamanho amostral e as frequências gênicas. Então, na realidade, eu usei duas variáveis para calcular o esperado. 3 menos 2, número de amostras. 3 menos 2, que é o número de variáveis que eu usei para calcular os esperados, né? Então, relembrando, tamanho amostral e as frequências de P e Q. Então, o meu GL vai dar 1. Q quadrado com GL1, a gente já sabe que o limite é 3.841. O nosso foi bem acima disso, concordam? Foi 9 e alguma coisa. Isso significa dizer que a gente rejeita a hipótese do equilíbrio. Essa população não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, alguma coisa como seleção, mutação, migração, deriva, não pamixia, né? Não está todo mundo cruzando com todo mundo. A população não é infinitamente grande, e aí é o acaso, que é sinônimo de deriva genética, pode estar acontecendo. Eu não tenho certeza que não está acontecendo migração e nem mutações novas, e isso tudo pode estar influenciando a minha quantidade de P e Q de uma geração para outra, fazendo com que a quantidade de cada genótipo e, consequentemente, de cada fenótipo seja alterada. Ok, pessoal? Então, agora, o que acontece? Se eu tivesse uma amostra constituída de 3240, ou seja, de 3.240 indivíduos, quantas pessoas a gente esperaria encontrar de cada classe fenotípica? É muito simples. Eu só pego, né, o número do P ao quadrado e multiplico pelo novo tamanho amostral. Isso seria o esperado se a população tivesse em equilíbrio, concordam? Por quê? Porque, no fundo, eu estou usando o P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado para calcular o tamanho dessas amostras. Isso pressupõe um equilíbrio. Se MM corresponde a P ao quadrado, né? O P é a frequência gênica, então isso significa dizer que eu estou pressupondo o equilíbrio, ok? A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, pressupondo o equilíbrio, eu poderia fazer uma estimativa do número de indivíduos de cada tipo de grupo sanguíneo nessa população, bastando multiplicar a frequência de cada genótipo no equilíbrio pelo número total de indivíduos na população, ok? Bem, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês façam os exercícios da folha de exercício, que vocês detectem as dificuldades que vocês tenham e que vocês postem essas dificuldades no chat para que eu, a Angélica e os monitores possamos ajudar vocês com essas questões. A gente só vai poder ajudá-los se vocês detectarem as suas dificuldades. E vocês só vão detectar essas dificuldades se vocês tentarem fazer os exercícios. Então, façam os exercícios que vocês vão ter um bom resultado na prova, tá bom? Obrigada, tchau!